dado. Que maravilha. Eu te desafio nessa noite a surpreender a Deus com a tua oferta. Abre o teu coração, faça o melhor, irmãos. Vale a pena. Oferece o melhor ao Senhor. Eu sei que hoje, se você não trouxe, amanhã você tem a sua oportunidade. Ninguém pode aparecer de mão vazia nessas festas. E principalmente essa festa que Deus tem um zelo muito especial. E eu fico muito feliz com isso. E eu te desafio nessa noite. Pega na tua mão a tua oferta. Você que trouxe hoje. Você que não trouxe hoje tem a oportunidade amanhã de trazer a tua oferta e oferecer ao Senhor o melhor. Amém? Glória a Deus. Então pegue nas tuas mãos. Você também que trouxe seu dízimo. Você também quer dar uma oferta agora, sentiu no seu coração de dar uma oferta especial ao Senhor. Você que quer dar a sua oferta, também você pode colocar aí com alegria no seu coração, mas faça isso, irmãos. Vale a pena essas ofertas. Levítico diz que é uma oferta diferenciada, está além. Amém? Está além dos nossos votos, está além da nossa oferta alçada, está além do nosso dia de descanso. É uma oferta especial. Amém? Feche teus olhos. Senhor, muito obrigado. Nós te louvamos, te agradecemos. Bendizemos o teu santo nome. Continue conosco nessa noite, abençoando as nossas vidas. Nós estamos aqui por tua causa. A Bíblia diz que essa festa é do Senhor. O Senhor falou a Moisés: celebre para mim 3 festas. Então essas festas são do Senhor. Eu sei que nós somos os beneficiados, mas nós estamos aqui por causa do Senhor, celebrando o Senhor, ofertando por tua causa, ofertando, Senhor, porque eu tenho no meu coração essa alegria, principalmente de ver o reino do Senhor crescer, expandir, pessoas ser supridas, Senhor, por essa oferta. Como diz a tua palavra, que a semente que cair não colha o trigo, e as espigas que ficar na tua eira não pegue, deixa para as viúvas e para os órfãos. Senhor, muito obrigado, Senhor, abençoa cada vida, prospera segundo a tua palavra, que os benefícios decorrentes, Senhor, desta oferta pode ser uma realidade na nossa vida, na nossa casa. Senhor, nos abençoe, nós cremos nisso, por isso nós te damos. Nós cremos, como diz Deuteronômio aqui, que a bênção que o Senhor tiver nos dado, segundo a bênção que o Senhor tiver nos dado, e segundo, Senhor, a nossa posse, aquilo que nós temos condições de oferecer ao Senhor. Muito obrigado. Eu abençoo cada vida, abençoo cada oferta, tanto a oferta de hoje. Você amanhã tem a oportunidade de trazer também sua oferta e faça o melhor ao Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vem sobre nós, fogo santo, vem sobre nós, fogo santo, vem sobre nós, fogo santo, 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 santo. Vem sobre nós, fogo santo, vem sobre nós, fogo santo, vem sobre nós, fogo santo. Santo, santo, santo. A minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra, sua graça me alcançou. E a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra, sua graça me alcançou.
pé, irmãos. Dona, eu tinha que você me dar dois socos. Eu tô tentando ver o negócio. Você me dá dois socos no rim, dona? Eu tô nervoso.
Ei. Isso. Ali no meio? Onde tá sem o negócio branco ali?
Isso. Festa de Pentecostes. É conhecida também como a Festa das Semanas, da colheita. Para o judeu, é um memorial de ações de graças pela Torá. Para nós, Pentecostes está ligado no derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. A consciência da realidade dele permeia a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. É verdade que Jesus Cristo é o personagem-chave em todo o plano de Deus. O próprio Espírito Santo focaliza a atenção em Cristo e procura glorificá-lo. A Bíblia trata o Espírito Santo como uma pessoa distinta. Ele é reconhecido como uma pessoa real, com inteligência, sentimento e vontade. Mas desde a criação, o Espírito Santo está presente e atuando. Agora, vamos passear por algumas passagens da Bíblia e ver o que ela nos ensina sobre o Espírito Santo, suas atuações, sua obra, até os dias de hoje. Envia, Senhor, o teu fôlego, e são criados, e assim renovas a face da terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E formou o Senhor Deus o homem. Do pó da terra ele o formou, e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. E o homem tornou-se alma vivente. Porém, todos pecaram. Porém, todos pecaram
e foram destituídos da glória de Deus e perderam a comunhão com Deus. O Espírito Santo, portanto, está ligado tanto com a criação como com a providência contínua de Deus. O propósito de Deus, na realidade, sempre foi trazer bênção a todos. No Velho Testamento, as pessoas não eram nascidas de novo. Por isso, o Espírito Santo não podia morar dentro delas. Ele apenas podia vir sobre elas para ungí-las, para o serviço. Todo o Antigo Testamento considera a profecia a atividade principal do Espírito Santo junto ao seu povo. O desejo de Moisés era que todos fossem profetas, mas dependia de Deus colocar o seu Espírito sobre o povo. Quem sabe os que são
disse o Senhor. Unge, porque é este mesmo. Então Samuel tomou um vaso de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E então eu lhes darei o mesmo coração, e o espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração, e lhe darei e depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas, os vossos anciãos terão fome, e os vossos nascentes terão fome, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Algum tempo depois, veio sobre Ezequiel, profeta de Deus, a mão do Senhor. E ele fez sair pelo Espírito do Senhor e o pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. E ele fez passar em volta deles. E eis que eram numerosos sobre a face do vale. E disse a Ezequiel: Filho do homem, porventura viverão esses ossos? Senhor Deus, tu o sabes. Profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vós o meu espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E houve um ruído enquanto ele profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E Ezequiel olhou, e eis que vieram nervos sobre eles. E cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E disse Deus: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Assim diz o Senhor: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E Ezequiel profetizou, como Deus o ordenou. Então, o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé. Um exército grande e extremo. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas,
vimos algumas passagens da Bíblia mostrando a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Agora, veremos algumas passagens que mostram a atuação deste mesmo Espírito Santo no Novo Testamento. Os judeus são um povo escolhido, não para favoritismo, mas para o serviço. Deus pretendia usá-los para que preparassem o caminho da vinda de Cristo, de modo que todos os homens pudessem ser salvos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberá e dará à luz a um filho, e esse se chamará Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus o dará o trono de Davi. Mas como se fará isso, visto que não conheço homem algum? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a sombra do Altíssimo te cobrirá. E por isso, o que há de nascer será chamado Santo, Filho do Altíssimo. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Sabemos que Deus Sabemos que Jesus nasceu do Espírito Santo. A atividade do Espírito Santo também é vista quando Jesus é levado ao templo. Ora, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem justo e temente a Deus esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele.
Arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas virá aquele após mim, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, veio Jesus da Galileia, ter com João junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Eu é quem preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim. Deixe por agora, porque assim convém cumprir toda a justiça. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Jesus foi revestido com o poder do alto. Ele foi ungido com o Espírito Santo para cumprir o seu ministério sobre a terra. Vemos que Jesus foi ungido não apenas para o cargo de profeta, mas para os 5 cargos do ministério, porque ele tinha o Espírito Santo e ele cumpre o DNA pelo Espírito Santo e continua seu trabalho. Mas é chegada a hora e Jesus dá as suas últimas instruções aos seus discípulos. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Ainda um pouco, que o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Tenho-vos falado isso, ainda estou convosco, mas virá aquele, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. E quando eu for, eu enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Filhinhos, eu tenho muito ainda a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas virá aquele, o Espírito da verdade. Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará mais de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. E ele me glorificará. Jesus é crucificado. Depois da morte e da ressurreição de Jesus, encontramos trancados numa casa um grupo de pessoas amedrontadas e desanimadas. Estão juntos porque precisam de apoio mútuo. Ficam recordando o passado. Há poucas semanas, o seu amigo e companheiro
tinha sido condenado e executado. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos juntos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. E encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia o que falassem. Acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e os velhos sonharão. E sobre os servos e servas eu derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mesmo coração e o mesmo caminho. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que haviam sido salvos. A palavra fala claramente sobre a minha realidade, sobre um relacionamento pessoal que eu tive com cada crente do primeiro século. Eu estive aqui desde o princípio, desde o começo, desde a criação. Eu estive aqui. Mas hoje, muito feliz porque posso habitar em vocês. Sou eu que te capacito. Sou eu que te fortaleço. Sou eu que te guio. Sou eu que te consolo. Eu te transformo à imagem e à semelhança de Jesus. Eu vim para glorificar a sua obra e a pessoa de Jesus. E através de mim, Ele é o mesmo. Ontem, hoje e será eternamente. Então, feliz Pentecostes!
Aleluia. Glórias ao nosso Deus e graça ao nosso Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo, que nos convence e justifica a verdade de Deus dentro de nós. Aleluia. Coisa maravilhosa, amém, irmãos? Este é o Espírito Santo de Deus que habita em você, habita em mim, e Ele que faz a vontade de Deus em nossas vidas. Amém? Irmãos, nós estávamos esperando o pastor Luciano para amanhã, mas ele está aqui hoje, eu quero aproveitar um pouquinho dele. Fui buscar ele hoje, me ligou que estaria aqui às 14h30. E eu queria convidá-lo aqui, né? Mas amanhã vai continuar, amém? Vem cá, pastor Luciano. Direto lá do Camboja. Deus abençoe. Amém, pastor. Obrigado, pastor. Amém. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Meu Deus, irmãos. Glória a Deus que eu vim um dia antes para mim ser ministrado pelo Espírito Santo através desta peça, né? Teatral. Compensou esperar, não compensou? E o que eu posso falar depois desse teatro, que foi um resumo de Gênesis até o nascimento de Jesus, a ressurreição de Jesus e depois a vinda do Espírito Santo? O que eu posso falar mais que isso? O teatro já falou por si só e muito. Então por isso eu não vou falar mais que 2 horas, amém, irmãos? Brincadeira, irmãos. Brincadeira. Nesses próximos 20 minutos, 25, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Espírito Santo e também o que Jesus tem feito ali no continente asiático, ali no Camboja. E amanhã eu vou passar fotos das crianças nos dias que elas chegaram na casa e como elas estão hoje. Então amanhã convide pessoas, seus vizinhos, porque vai ser um dia muito especial, como foi hoje. Porque se nós, com certeza, se fôssemos embora agora, já sairíamos aqui cheios do Espírito, felizes e ministrados pelo Senhor. Amém? Irmãos, é uma festa muito linda, e como eu fico feliz com a comunidade Formosa em celebrar esta festa bíblica, porque houve um divisor de águas ali na descida do Espírito Santo. E hoje nós vemos as igrejas celebrando tantas coisas e esquece de celebrar as festas bíblicas. E a descida do Espírito Santo, irmãos, foi um marco na face da terra. Para vocês terem uma ideia, aqui nessa peça falou-se um pouquinho que Jesus, ele disse que ele teria que subir aos céus. E os discípulos não entenderam isso. Os discípulos não conseguiram entender, porque imagina, Jesus trazia muita segurança para eles. Eles viam Jesus operando milagres. E eles acostumaram muito rápido com a presença de Jesus. Irmãos, vocês, já passou na mente de vocês conviver com Jesus 3 anos? Já passou na sua mente, irmãos? Que coisa linda! Pensou Jesus andando sobre as águas?
Jesus ressuscitando lá um morto de 4 dias. 4 dias. Olha só. Você vê a forma que Jesus tratava as crianças. Você vê a forma que Jesus tratava os pecadores. Agora é interessante que hoje muitos pregadores da atualidade falam: olha, Jesus conversou com a prostituta, olha, Jesus, ele fez isso, ele fez aquilo e tá. Eles só não falam o resto da história. Todos que se aproximaram de Jesus tiveram as vidas transformadas. E muitos usam esse argumento para ficar lá no meio dos pecadores. Mas a vida dos pecadores não mudam. Mas com Jesus era diferente. Jesus, ele chegou para a mulher ali, que foi pega em adultério, falou: filha, eu não te condeno, mas vai e não peques mais. Então, imagina agora os discípulos vendo tudo isso. E daqui a pouco Jesus fala assim: olha, eu preciso subir aos céus. Eles não entenderam a princípio, mas o que Jesus queria dizer para eles? Que todo o poder do Espírito Santo estava em Jesus. Então Jesus não podia transferir o poder do Espírito Santo para os discípulos, porque Jesus, sendo Deus, estava na terra. Então, impossível o Espírito Santo ser distribuído a todos nós, sendo que 100% do Espírito Santo estava dentro de Jesus. Então, muitas coisas os discípulos vieram a entender depois, mas não naquele momento. Olha só, irmãos, Jesus olhando, eu imagino Jesus olhando para Pedro. Pedro, ele foi ali o apóstolo que ele dava, era o apóstolo que dava mais bola fora, não é verdade? Pedro às vezes era até engraçado. Jesus foi lavar os pés, não, Senhor, nós que temos que lavar seus pés. Ok, então quem não deixar não terá parte. Aí Pedro já volta e fala: Senhor, então lava o corpo inteiro. Pedro era engraçado, só que Pedro também, ele dava a cara a tapa, porque ele foi se afundando. Mas depois de Jesus, ele foi o único homem que andou sobre as águas. Só que depois começou a olhar, a observar, mas homem anda sobre as águas. Então a fé dele começou a titubear e ele começou a afundar. Só que imagine agora, Pedro dando as bolas fora. Aí Jesus olha, eu imagino Jesus pensando assim: ei Pedro, você oscila muito na sua fé, mas um dia eu vou entrar dentro de você e a sua vida será transformada, mas é preciso que eu vá para o céu. Irmãos, interessante, nós vimos aqui, Jesus ele vai aos céus, e eu fico imaginando assim, ó, o Espírito Santo indo com Jesus para o céu. Então tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Como muito bem disse a peça, o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é Deus. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é Deus e Ele está aqui, amém? Jesus estava subindo aos céus e Ele falando: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Só que Ele estava indo embora. Como que Ele estaria conosco? Através do Espírito Santo. Jesus, olha só, irmãos, hoje nós caminhamos muito mais perto de Jesus do que os próprios discípulos. Os discípulos tiveram um grande privilégio de caminhar com Jesus. Só que hoje, o que acontece? Jesus caminha dentro de nós. Dentro de nós. Jesus está aqui através do Espírito Santo. Mas eu fico imaginando o Espírito Santo indo com Jesus para o céu. O Espírito se retirou da terra e foi com Jesus ao céu. E aí, irmãos,
Imagine a festa no céu com a chegada de Jesus. Já parou para imaginar? Jesus, sendo Deus, Ele deixou o trono lá no céu e Ele veio aqui na terra ser torturado por alguém que foi a sua própria criatura. Imagina agora Deus vindo à terra através de Jesus, só que agora o trono estava vazio, e eu fico imaginando Jesus ali, ó, no Monte das Oliveiras, subindo. Isso é nessa atmosfera. E agora eu fico imaginando no céu, os anjos olhando um para o outro e falando: o Rei da Glória está vindo. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Aí outro anjo encontra outro lá naqueles corredores, naquelas praças de ouro lá no céu, e falando: o rei ressuscitou, ele está vindo, ele está vindo. Aí eu fico imaginando, irmãos, o livro de Salmos, se eu não me engano, no capítulo 24, fala que o rei: levantai, ó porta, as vossas cabeças. Ou é 24 ou é 124, depois você confere lá. 24? 24, então os irmãos já confirmaram aqui, amém. Aí, agora observe, irmãos, Jesus chegando aos céus e os anjos começam a cantar: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Outros anjos falavam: quem é este o Rei da Glória? E aí o portão dourado do céu foi se erguendo, e Jesus foi entrando no céu novamente, irmãos. E aí os anjos, quando viram, se prostraram e começaram a adorar, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. Agora imagina Jesus vindo no corredor, os anjos se prostrando, e o Pai levanta do trono para recepcionar o Filho. Irmãos, cada um dos três tem e tiveram um papel fundamental na nossa história. Uma vez eu estava orando, e olha o pensamento que veio na minha mente. Eu comecei a orar falando: Deus, por que foi Jesus que teve que descer à terra? Não foi um anjo, não foi o Espírito Santo. Eu falo para vir para morrer. Por que foi o Filho? Por que foi Jesus? Poderia ter sido um anjo. Ou Deus, sendo soberano, Ele poderia mudar as regras. E eu comecei a orar: por que especificamente foi Jesus, o Filho, que teve que vir em forma de homem, sofrer, passar tudo que Ele passou? Irmãos, tem muitas orações suas que Deus não vai responder na hora, mas Ele nunca vai deixar de responder. Às vezes Ele fala sim, não ou espere. Mas nesse dia Ele falou algo muito forte ao meu coração, e eu comecei a chorar. Eu falei: por que foi Jesus? Só que eu fiquei fazendo essa pergunta uns 10, 15 minutos enquanto eu estava orando. Sabe o que Deus me disse? Se fosse para mim descer, seria mais fácil. Mas como eu entreguei o meu filho, foi a prova maior de amor de um pai pela humanidade. Não é se entregar, é entregar o filho à morte. E hoje eu sou pai. Quem é pai e mãe entende. Na verdade, irmãos, porque nós não pensamos duas vezes em evitar a dor dos nossos filhos e transferir para nós. Um pai e uma mãe, infelizmente no Camboja não é assim, amanhã nós vamos ver. Mas naturalmente um pai e uma mãe dá a vida para o seu filho. Só que Deus mostrou
que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o único Filho. Esse é o amor de Deus por mim e por você. Só que agora, Jesus vem naquele corredor, o Pai pega a coroa e coroa o Filho novamente. E aqui, na peça, no final, Jesus, de braços abertos, Ele disse: está consumado. Irmãos, esse está consumado, na nossa tradução, nós entendemos, está terminado, acabou. Nós entendemos desta forma. Só que no original ainda é mais forte. No original ainda é muito mais lindo do que esta palavra no português, está consumado. No original, as últimas palavras de Jesus, sabe o que ele diz? Você está livre. E ele morreu. Imagina agora o inferno ouvindo isso. O fundador do cristianismo sofrendo, gemendo de dor, ele olha e fala: Pai, em ti entrego o meu espírito. Ali foram as últimas palavras dele. Agora imagina ele dizendo, por último: você está livre. E aí eu fico imaginando agora Jesus chegando lá no céu, Deus colocando a coroa em Jesus, Jesus olhando para o Pai. E eu imagino, irmãos, minha mente é um pouco fértil, eu imagino Jesus olhando e falando: Pai, eles estão livres. E aí vem Jesus e se assenta à direita do Pai. Por que que Jesus se assentou? O livro de Hebreus diz isso. Ele se assentou à direita do Pai. Ele se assentou porque ele tinha certeza que a comunidade Formosa iria se levantar para fazer a obra. Iria continuar a fazer o que ele começou. Só que agora Jesus olha para mim e para você e fala assim: olha, eu vos dou poder e autoridade. Agora estamos livres, 100% livres. A autoridade que Adão tinha dado para o diabo, vem o segundo Adão e o último Adão, toma do diabo e entrega para nós. Por isso que o diabo não quer ver um ser humano servindo a Deus. Observe, o diabo no céu queria se parecer com Deus. Ele foi expulso do céu. Agora o diabo aqui na terra, vem Deus, faz um boneco, vimos aqui também, faz um boneco, e Deus olha e fala assim, ó: façamos o homem a imagem e semelhança. O diabo endemoniou. Você consegue entender o diabo endemoniar? É difícil, né? Porque já é o demônio em pessoa. Mas imagina a ira dele, olhando o ser humano e falando: mas eu queria ser igual a ele. Só que Deus viu soberba no diabo, orgulho. Jamais o diabo poderia ficar com esse sentimento no céu. Só que agora vem eu e você, e Deus nos faz a imagem e semelhança dele. Só que aí o que acontece? Se não tiver a morada do Espírito Santo, os demônios vêm e arrebentam a vida da pessoa, porque não tem a proteção de Deus. Só que, irmãos, ali no céu, agora eu fico imaginando Deus olhando para o Espírito Santo e falando: Espírito Santo, agora é sua vez. E nisso estava aqui os irmãos reunidos em Jerusalém. E aí eu imagino Deus falando: Espírito Santo, agora você desce, você não volta mais com as mãos vazias. Quando você voltar, é trazendo a minha noiva.
Então o Espírito Santo desce, e Ele está aqui nesta noite. O apóstolo Paulo teve grandes revelações, e uma delas que eu amo é: o mesmo Espírito que levantou Jesus habita em nós. Então, irmãos, olha só, quando você entende que você é morada do Espírito, mas que você tem que batalhar para você viver uma vida santa, uma vida de retidão na presença de Deus. Por isso que o Espírito Santo vem para nos ajudar a ter essa vida, porque em nós mesmos não é fácil. Sem o Espírito Santo não conseguimos viver uma vida na presença de Deus, como Deus queria. Olha só, irmãos, quantas vezes nós pastores, às vezes pregamos sobre as pisadas na bola de Pedro, só que a gente se esquece que foi antes do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo entrou dentro dele, a primeira pregação, 3.000 pessoas se converteram. Me dê agora uma bola fora, grande, notável, do apóstolo Pedro, depois de estar cheio do Espírito Santo. Uma vez talvez que Paulo teve que repreendê-lo, mas perto das outras não houve mais, porque o Espírito Santo foi moldando Pedro, e ao ponto quando ele foi morrer, da primeira vez ele negou, da segunda vez ele falou: eu não sou digno de morrer como o meu mestre, crucifique-me de cabeça para baixo. Agora, nós temos o Espírito Santo, por isso que nós não temos desculpas para viver caindo, não temos. Só que a estratégia do diabo é fazer a pessoa ir enfraquecendo, desanimando. Irmãos, a apostasia na nossa geração está muito forte. Pregadores jovens estão vindo na internet com milhões de seguidores, desaprovando tudo o que os pastores e cristãos e avivalistas falaram nos séculos passados. Tome cuidado. Pregadores que têm o dom da oratória, mas não têm a unção do Espírito Santo. Eles confundem emoção com unção. Tome cuidado. Você pode ouvir, tem pregadores sérios na internet, mas nunca se aparta deste livro. Sabe por quê? Porque tem pregadores hoje que só estão falando o que nós ou o ser humano ama ouvir. Só que a Bíblia já falou nos últimos dias de homens que iriam rejeitar a sã doutrina e iriam procurar somente esse tipo de pregação para massagear o ego. Então, irmãos, a palavra de Deus foi deixada para nós não nos enganar. Olha só, Paulo disse assim, olha só, Paulo diz: eu temo, assim como a serpente enganou Eva. Olha só, o apóstolo Paulo falou isso. Olha só o temor do apóstolo Paulo: eu temo, assim como o diabo enganou ela, ele vem a corromper as nossas mentes. Então o engano vem sutil. Sabe qual é a geração de pregadores que nós estamos vivendo? A Bíblia também mostra. Senhor, o Senhor vai sofrer. Senhor, tenha pena de si mesmo. O Senhor tem poder, não precisa passar por isso. Hoje, pregadores estão vindo. Ei, oração, jejum, não.
Você já tem a marca, o DNA, você é mais que vencedor. Você é isso, você vai sofrer. Você vai passar um dia inteiro de jejum. Você vai sofrer, você não precisa disso. Hoje é a pregação do bem-estar. Todos nós queremos, irmãos. Mas nós precisamos muito mais de alguém olhar para nós e falar assim, ó, filho, nos dá uma chacoalhada e falar assim, ó, mude de vida, que senão você está indo para o inferno e você não está vendo. Filho, olhe para a palavra de Deus. A sua carne quer somente conforto, mas ali no final, ela vai te levar para lugares terríveis, onde pessoas estão desviando, porque não tem o poder do Espírito Santo. Então hoje, irmãos, nós temos que olhar para nós mesmos e falar, Espírito Santo de Deus, nos dê força. Paulo, ele diz em 2 Timóteo 4,7, eu já ministrei muito sobre isso, é um versículo que eu acho lindo. Ele diz, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Nessa tradução dessa Bíblia aqui, que é a Bíblia Sagrada, nova versão transformadora, eu ganhei essa Bíblia, eu fui ler esse versículo, Pastor Robson, eu achei tão lindo no final, porque no final mudou uma palavra. É porque esse guardar a fé, a gente entende, né? Olha, não desistiu, ele guardou a fé. Mas nessa tradução, não está escrito guardou a fé. Está escrito assim, Paulo diz, combati o bom combate, completei a carreira e permaneci fiel. Permaneci fiel. É isso que eu quero. Porque se você, irmão, for doutrinado pelas pregações da internet, e você se apartar deste livro, você vai saindo do prumo, dia após dia, e você deixa de ouvir o que homens inspirados por Deus, aqui na Bíblia, disseram. Você deixa de ouvir os apóstolos, e passa a ouvir pregadores desta geração, pregadores que jamais vão falar que quem está em adultério, se morrer, vai para o inferno. Eles não vão falar, sabe por quê? Porque perde seguidores, e o diabo os levou de uma forma tão grande, a que eles fiquem cautelosos em pregar a verdade. Esses pregadores, muitos deles, você já ouviu algum deles falando assim, olha, se arrependa? Você já ouviu eles pregando sobre o inferno? Você já ouviu eles pregando sobre arrependimento? Jesus disse assim, quem não nascer de novo, Nicodemos, se você não nascer de novo, não vai para o céu. Só que Jesus não falou para a prostituta, senão eu e você iríamos falar, mas ele falou é para a prostituta. Jesus não falou para o ladrão da cruz que tem que nascer de novo, senão eu e você falaríamos, ele era ladrão, eu não sou. Não, Jesus falou para alguém exemplar na lei. Então, irmãos, o Covid mostrou de uma forma muito clara que o final está mais próximo do que nós imaginamos. Sabe por quê? Pastor Robson, eu converti há 32 anos atrás. Quando eu era adolescente, vinha uma mulher pregadora de escatologia lá na minha cidade, ali no interior do Paraná, e ela falava que nos últimos dias, quem não tivesse o sinal da besta, ou na testa, ou na mão direita, não iria comprar, não iria vender. E ela falava sobre os últimos dias na terra. Aí, irmãos, 30 e poucos anos atrás, a gente ficava pensando, mas como? Talvez aqui foi a mesma coisa, mas no Camboja, quando a gente ia entrar no supermercado,
tinha que colocar a testa num aparelhinho para medir a temperatura. Depois o aparelho mudou, era o suficiente, você pegava a mão, passava, o guardinha deixava você entrar no mercado. Sem aferir a temperatura, não entrava no mercado. O que é isso, irmãos? Talvez aqui teve a pistolinha de temperatura, foi? Irmãos, o que é isso? Tem um sinal da besta? Não tem, não compra, não vende, não faz nada. Mas nós imaginamos que quando funilar tudo isto na terra, os que permaneceram fiéis estarão na glória com o Senhor. Amém? Coloque-se em pé, por favor, irmãos. Amém. Vamos orar, irmãos? O Espírito Santo está aqui. Nós temos todos os dias que clamar a Deus e falar: Senhor, não nos deixe ser enganados. Não nos deixe. Paulo disse: assim como a serpente enganou Eva. Paulo tinha esse temor. Imagina os cristãos desta geração, que não ora, que não jejua. Imagina, irmãos. Imagina a juventude da nossa geração, que às vezes não sabe o que é um jejum. Essa igreja sabe que vocês antes da festa de Pentecostes já estão jejuando. Agora imagina essa geração num todo. Paulo orava, jejuava, buscava, clamava, e ele diz: eu temo. Imagina agora quem não tem um alicerce na palavra, será enganado facilmente, mas nós temos a palavra, nós temos a Bíblia. Por isso, irmãos, que nós temos que ter um coração sincero na presença de Deus. Nós temos que ter uma vida na presença de Deus, porque um dia nós iremos estar face a face com a morte, e o que nós temos que falar: Senhor, permaneci fiel. É isso que nós temos que falar, irmãos. Feche os olhos, por favor. Espírito Santo de Deus, obrigado, Deus, por esta noite. Obrigado por cada irmão, por cada jovem, ó Pai, que ensaiou aqui, talvez muitos dias, Senhor, para apresentar o melhor para Ti, ó Pai. Eles ilustraram aqui, Senhor, a história da redenção desde o começo, Pai. Que o Senhor continue usando, ó Pai, os irmãos do teatro, do louvor, da intercessão, os irmãos que ficam ali na recepção da porta, ó Pai, as professoras da escolinha das crianças, Senhor, todos os departamentos, ó Pai, da sua igreja na terra, Senhor, que eles continuem dando o melhor para Ti, ó Pai. Senhor Deus, obrigado, Deus, pelo seu amor. Obrigado, Jesus, porque nós podemos ver, ó Pai, que o Senhor veio, que o Senhor morreu, sofreu por nós, mas depois o Senhor ressuscitou, Pai. E o seu amor nos constrange, porque quando o Senhor estava já ressurreto, quando o Senhor já tinha ressuscitado, o Senhor encontrou algumas pessoas e disse: chama os discípulos e a Pedro. O Senhor especificou a Pedro. Ali o Senhor estava mostrando: olha, Pedro me negou as 3 vezes, mas ele continua sendo amado meu, eu vou usá-lo de uma forma poderosa. Então Jesus não poderia, ele viu que não poderia dizer só os discípulos, fale para os discípulos me encontrar, porque ele já sabia que Pedro tinha se excluído. Mas o Senhor foi específico e disse: os discípulos e a Pedro. Obrigado, Jesus, porque o Senhor acredita em nós.
nós somos falhos, nós somos limitados, mas o Senhor acredita em nós. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Que a gente não venha te decepcionar nesta geração. Pai querido, nós colocamos, ó Pai, as nossas vidas em Tuas mãos todos os dias, ó Deus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, amanhã eu vou mostrar o que Deus tem feito ali no Camboja. Passamos todo o período da pandemia e foi a época que... Furioso oceano vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti. Estou me afogando em ti. Furioso oceano. Se você quiser ver, entre lá, luciano.camboja. Esse é no Instagram, luciano.camboja. Nesse Instagram vai ter lá o link para entrar também no link da Hope Foundation. Irmãos, o que Jesus fez no último resgate foi algo lindo, lindo, lindo. E muitas pessoas olham, pastor Robson, e eu fico sem graça. Eu sei do carinho dos irmãos. Muitas pessoas chegam e falam assim: pastor, que lindo o trabalho que o senhor está fazendo com a sua esposa lá no Camboja. Eu sei do carinho, eu sei da intenção dos irmãos, mas eu não posso ficar com nada nesse elogio, porque é Jesus que está ouvindo o clamor dessas crianças, é Jesus que está fazendo. Então talvez a colocação seria melhor assim: pastor Luciano, glória a Deus que Deus está te usando, aí amém, mas o instrumento sou eu, mas quem está resgatando 100% é Jesus, ali no Camboja. E amanhã eu vou mostrar essas fotos, quando elas chegaram, o antes e o depois, e como elas estão hoje. E também eu vou contar algo, irmãos, eu não precisava contar, mas amanhã eu vou contar quando eu quis ir embora do Camboja. Eu poderia ficar quietinho, mas a pregação, a minha vida tem que ser sincera 100%. Eu não quero esconder nada da igreja quando eu estiver com o microfone. No começo da pandemia, eu tentei ir embora. Amanhã eu vou contar como Deus falou ao meu coração. E hoje, eu não me vejo mais saindo daquele país. Eu e a minha esposa, nós queremos ajudar a mudar a história do Camboja. O Camboja sofreu guerras, genocídios, há 40 anos atrás. A gente não pode mudar o passado, mas o presente. O Senhor nos deu esse privilégio de sermos pais de uma geração órfã, mas que através disso eles estão conhecendo o Pai Celestial, o Senhor Jesus. Amém, pastor Robson? Amém, irmãos? Até amanhã então, Deus abençoa. O culto vai começar às 18, irmãos, tá bom? Para nós dar bastante tempo aí para o pastor Luciano. E até amanhã. Vamos encerrar essa festa com muita alegria, muita graça de Deus, bênção de Deus sobre nós, amém? E amanhã vocês vão ver o que Deus está fazendo. A sua oferta é importante, ela tem ido longe. Ver o que Deus faz quando nós abrimos nosso coração, amém? Feche teus olhos. Senhor, muito obrigado, te louvamos, te agradecemos pela vida do pastor Luciano aqui conosco. Obrigado, Senhor, por esse culto, obrigado por tudo que o Senhor fez aqui. Eu sei que amanhã o Senhor tem mais, porque a glória da segunda casa é maior que a primeira. Eu creio que amanhã o Senhor vai fazer muito mais daquilo que o Senhor fez hoje. Senhor, muito obrigado. Nos dá para a nossa casa, debaixo da graça, da unção, em nome de Jesus. Abençoa também, conduz nossos irmãos lá de São Pedro, que é um pouquinho mais longe. Leva eles em paz, debaixo da graça,
que eles chegam bem. Nós oramos pela vida de cada um deles. E oramos também pela vida de cada irmão que chegue bem na sua casa. E amanhã nós estaremos aqui para adorar e bendizer o teu nome, Senhor. Que o amor de Deus e a graça e as doces consolação do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador e a unção do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós. Ou melhor, esteja dentro de nós, não só hoje, mas para todos sempre. Aquele que crê, diga: vai em paz, Senhor te abençoe. Até amanhã às 18. Culto abençoado.